estava falando, projetando. Então o segredo, aquele segredo ali, o profeta reconhecia, o profeta recebia a revelação disso. Então isso aí é uma manifestação da palavra de conhecimento. Olha só, está revelando o que o rei falou lá na Síria, no seu quarto de dormir. E ali no mesmo instante, Eliseu recebia a revelação daquilo que estavam falando lá. Veja só que é no presente, uma revelação de algo que está acontecendo em outra parte. Vamos dar um exemplo aí. No Novo Testamento. Olha, quando Jesus está ali e Natanael chega, Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira. Olha só, não é uma revelação a respeito do futuro, já tinha acontecido. E recente, olha só, no mesmo dia. Olha, Natanael estava em outra parte. Jesus não poderia, onde ele está, ver Natanael lá debaixo da figueira. E Natanael então fica admirado: mas como o senhor pode saber que eu estava debaixo da figueira? Né? E ele reconheceu que Jesus era Deus através dessa revelação. Isso aí é uma palavra da ciência, do conhecimento. Jesus viu Natanael em outra parte, que não se via com os olhos humanos. Então precisava o quê? De uma revelação sobrenatural. Por exemplo, chega alguém na igreja, se disser assim: ah, você que vai viajar amanhã, não vá porque vai acontecer um acidente. Isso é o quê? Uma palavra de sabedoria, no futuro, você vai viajar ainda. Agora, se chega alguém e diz assim: olha, você está com câncer, você foi ao médico, fez exame, o médico disse que você está com câncer, que você só tem um mês de vida, vem aqui, eu vou orar por você. E aí, ora e a pessoa é curada. Mas quem revelou para ele que você estava com câncer? Ele não sabia. Olha aí, é uma revelação de algo que está ocorrendo, mas em outra parte, e revelado ali. Por que Deus faz isso? Deus faz para curar, mas Deus faz para mostrar que é Ele que está curando. Ele revela o oculto, Ele revela o que acontece e ninguém ali sabe. Então vem uma pessoa de fora, não conhece ninguém, não sabe quem é aquela pessoa, e de repente chama a pessoa e diz: você está com câncer, estou vendo aqui, você ia morrer, o médico disse que só tinha um mês de vida e tal. Como é que ele sabe disso? Foi uma revelação de Deus, foi uma manifestação sobrenatural, acontece de repente. Tem gente que vê como se fosse uma tela na frente dele, vê lá a cor da roupa da pessoa, vê o nome completo da pessoa. Então é um tipo de revelação que Deus traz de algo que está oculto. Vamos ver sua função. O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, ou a identidade da mulher de Caim, etc. Isso é mera curiosidade humana, e o dom de Deus não foi dado para satisfazê-lo. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então veja aqui novamente aí uma mistura entre os dons. Mas olha bem, então essa palavra da ciência, ela tem a função de revelar alguma coisa que está oculta no lugar que está sendo falado, que está sendo revelado isso. E sempre Deus usa, não para fofocar, mas quando Deus revela, é para Ele trazer a solução. Então se Ele revela: você está à beira da morte, está com problema de coração, ou de câncer e tal, Ele revela para quê? Para todo mundo saber? Não, Ele revela para mostrar que Ele sabe, que Ele conhece isso, e imediatamente Ele cura essa pessoa, Ele resolve, Ele traz a solução. Então esse dom, palavra da ciência ou do conhecimento, não quer dizer que aquele que estuda muito na faculdade, fez curso de teologia, estudou muito a Bíblia e tal, e traz aí uma palavra bem montadinha, uma pregação e tal. Não tem nada a ver com o dom palavra de conhecimento ou palavra da ciência isso. Não é. Essas coisas são sobrenaturais, manifestações sobrenaturais. Ninguém pensa para falar o que vai falar. Ninguém estuda para falar o que vai falar. Veja bem, não tem nada a ver com conhecimento humano. Não tem nada a ver com sabedoria humana. Tudo isso é o quê? Sobrenatural. É uma revelação sobrenatural. Instantânea. Você está pregando aqui, de repente vem uma palavra.
ou de sabedoria, ou palavra de conhecimento. Vem uma revelação. E você imediatamente, quando vem a revelação, você fala aquilo que Deus está mandando falar. Que veio à sua mente para falar. Então, uma revelação instantânea, sobrenatural do Espírito Santo. Vamos ver aí exemplos bíblicos da palavra da ciência. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando o rei Sírio pensou em atacar o exército de Israel, surpreendendo-o em determinado lugar. O profeta alertou o rei de Israel sobre os planos inimigos, segundo de Reis 6, 8 a 12. Outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2, 2, 3, 17 a 19. Em o Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira, Atos 5, 1 a 11. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, mas conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, exemplo clássico aí no Antigo Testamento sobre palavra de conhecimento, a revelação que Deus dava ao profeta Eliseu a respeito do que o rei da Síria falava lá no seu quarto, lá na Síria, ou no acampamento do exército. Então, um exemplo clássico no Antigo Testamento. Um exemplo clássico no Novo Testamento, temos aí uma revelação que Pedro tem quando Ananias mente, dizendo que tinha vendido o terreno por um preço, enquanto na verdade tinha vendido por outro preço. Então Deus revela a Pedro, vem ali uma manifestação, de repente Pedro está conversando com Ananias e ele recebe a revelação de que Ananias está mentindo. Veja só. Assim como várias vezes Jesus sabia a intenção das pessoas, conhecia os seus pensamentos, suas intenções. Deus só, o que é isso aí? É uma revelação do oculto. E temos aí o exemplo de Daniel, já é uma coisa futurística. Então Deus revelou para ele a respeito do que ia acontecer no futuro, aí a palavra de sabedoria. Quando Deus revela o que está acontecendo na atualidade, aí já é palavra de conhecimento ou da ciência. A diferença é essa. Parte 3, discernimento dos espíritos. Então vemos aí o dom de discernir os espíritos, as fontes das manifestações espirituais, discernindo as manifestações espirituais. Vamos ver então o tópico 1, o dom de discernir os espíritos. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de distinguir. Ela denota o sentido de penetrar na superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é protegê-los dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. 1 João 4:1. Então, discernimento de espíritos. Esse dom agora vai ficar bem mais claro, né? Na nossa revista aí, ele está mais fácil de entender. Então sempre tem a ver com a revelação da pessoa que está por trás da mensagem que é dada. Então veja só, vai descobrir o que? A origem da mensagem. Então foi dada uma mensagem na igreja. De onde vem? Pode vir de Deus, pode vir do homem, pode vir também de Satanás. Então vai se descobrir a origem disso. A pessoa às vezes está falando em línguas, mas o discernimento do Espírito Santo vai revelar de repente para você que aquela língua que ele está falando não é de Deus, é do diabo. Já aconteceu, uma vez eu fui orar por uma pessoa, ela estava falando em línguas, e o Espírito Santo revelou que aquele tipo de língua que ela estava falando não era de Deus, era do diabo. Era o diabo imitando as coisas de Deus. Então, é uma revelação. O Espírito Santo traz para você uma revelação do oculto, daquela pessoa que está por trás daquela mensagem ou daquela ação daquela pessoa. Então, às vezes a pessoa quer se suicidar, ou a pessoa está aí fazendo coisas absurdas, batendo nos outros e tal. Aí você vai orar para a pessoa e Deus revela a você que aquilo ali é um demônio que está agindo na vida daquela pessoa. Então quando você expulsa o demônio, acabou. Às vezes a pessoa é mudo ou surdo, tem um problema de saúde, e Deus revela na hora que a origem daquilo é
de um demônio. Então é preciso ter o quê? O discernimento, a revelação sobrenatural do Espírito Santo, que vem de repente e você descobre, opa, isso aí é do diabo, isso aí é demônio. Não. Então é importantíssimo esse discernimento dos Espíritos naquele que ora pelas pessoas, aquele que ajuda as pessoas, aquele que expulsa demônios. Sempre aquele que tem o dom de discernimento de espíritos, ele vai poder enxergar melhor no reino espiritual a origem das coisas e ele vai ter essa maior facilidade para expulsar demônios. Agora tomemos cuidado, porque muitas vezes a pessoa pensa, aquela pessoa ele sempre expulsa demônio. Não quer dizer que ele tem um dom de discernimento de espíritos. Não confunda as coisas. Estamos dizendo que aquele que tem o dom de discernimento de espíritos, ele tem facilidade para expulsar demônios. Ele sente a autoridade e acredita na autoridade. Agora não quer dizer que apenas porque a pessoa expulsa o demônio, ele já tem o dom de discernimento de espíritos. Tá? Porque todo crente pode expulsar demônio. Olha lá, em Marcos diz, olha, em meu nome expulsarão demônios. Esses sinais são que seguem os crentes. Qualquer crente pode expulsar demônio. Quem tem o dom de discernimento de espíritos, ele vê no reino espiritual a origem das manifestações das pessoas, ou o que as pessoas estão falando, que pode vir, então, uma possessão maligna. Então ele enxerga isso. Tópico 2, as fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é a permissão para julgar a vida dos outros. É um perigo também esse uso desse dom, porque às vezes a pessoa